Meu irmão, minha irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nos leva à prática da caridade, à obra de amar a Deus sobre todas as coisas na vida do nosso irmão. Essa prática de uma fé com obras é garantia de que nós caminhamos com Deus. Sim, padre, vamos recordar o que São Paulo fala na carta aos Gálatas, onde São Paulo vai dizer que a fé opera pela caridade. Isso aqui a gente tem no coração. A fé opera pela caridade. Então vamos ter como convicção, quando Jesus vier fazer o julgamento, Mateus 25, ele vai dizer: colocarei as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Aos da direita, vinde bendito de meu Pai. Tive fome, me deste de comer. Estava nu, você me vestiu. Estava na prisão, você me visitou. Estava doente, você me visitou. Quando nós te vimos assim, quando você fez o bem a um desses pequeninos, foi a mim que você fez. E aqui a gente tem que falar algumas coisas um pouco pesadas para nós católicos. Com todo respeito a quem não é católico que vai ouvir isso aqui, que sirva para você também. Provérbios 21, versículo 13. Quem se faz de surdo aos gritos do pobre, não será ouvido quando ele mesmo clamar. Provérbios 19, versículo 17. A Bíblia diz: quem dá o pobre empresta a Deus, que retribuirá o seu benefício. Tobias capítulo 4, versículo 13. A esmola salva a alma da morte e priva o homem de cair nas trevas. Olha o peso que isso tem. Depois, o Salmo 40, versículo 1. Feliz aquele que lembra do necessitado e do pobre. O Senhor restaurará a sua saúde e ouvirá. Mas isso tem de ser realmente com Jesus e por Jesus. Sim. Não é filantropia, não é uma atitude de um clube que a gente cria. E aqui, padre, vamos aprender. O que é com Jesus e por Jesus? É o que a Madre Teresa dizia. Quando eu faço bem ao pobre, eu estou fazendo a Jesus. É olhar para o pobre e ver Jesus nele. Tanto que a minha preocupação que eu tenho hoje no Brasil, porque graças a essa ideologia que entrou dentro da nossa igreja, com disfarce de teologia, as pessoas preocupam em encher o pobre de comida, mas não enche a alma da graça. Aí a igreja optou pelos pobres, os pobres optou pela seita protestante. Eu falo com o senhor porque na minha família tem mãe protestante. A minha mãe, quando um pobre vai no aniversário, fala: ó, você quer pão? Você vai na igreja católica. Você quer Jesus? Você vem aqui. Porque passou-se a enxergar a igreja como uma ONG social, de cuidar de pobre, de proteger a árvore na Amazônia. Mas a igreja não é uma ONG social, a igreja é sacramento universal da salvação. Então a igreja, ela leva a caridade com o pobre, porque ela vê Jesus nele, mas ela leva a salvação também para ele. Porque caridade por caridade, maçom faz, espírita faz, macumbeiro faz, todo mundo faz. Filantropia. Agora, caridade é olhar para o pobre, ver Jesus nele, levar o alimento e levar a salvação para ele. João Paulo II, naquele documento que escreveu para os bispos do Brasil, naquela visita ad limina apostolorum, ele disse o seguinte: o povo brasileiro que passa necessidade tem mais fome da palavra do que fome de pão. E essa é a razão que a igreja escolheu os pobres optou pela seita, porque a seita estava pregando o evangelho e muitas vezes o evangelho da igreja estava sendo uma ideologia política. É a tristeza. Infelizmente, nós estamos correndo esse risco. Nós cuidamos da pessoa apenas do corpo, mas não da alma. Então, quando eu estou cuidando de alguém, de um necessitado, em todas as áreas, as obras corporais, espirituais, estou cuidando do próprio Jesus Cristo. Isso é condição para a nossa salvação. Sim. E aqui, padre, eu queria lembrar algumas coisas importantes que eu tenho que contar para o senhor. O Frei Clodovis Boff, o irmão de Leonardo Boff, que graças a Deus se converteu, ele escreveu um livro agora, A Teologia da Libertação e a Crise na Igreja. Aí ele conta que ele montou alguns assentamentos sem terra, que ele ajudou, que ele trabalhava nesse negócio da passagem da terra, e quando ele voltou lá 2, 3 anos depois, não tinha um católico. Um pastor da Assembleia montou uma igreja lá e todas as pessoas que ele tinha ajudado tinham virado protestante, porque ele cuidou em dar terra, mas não deu a salvação. Aí eu fui no Rio de Janeiro, numa determinada comunidade lá, que foi um grande arcebispo famoso, vou falar o nome, Dom Helder Câmara, que fez mais de 500 casas. E quando eu cheguei lá, uma senhora me disse: olha, essa comunidade foi Dom Helder que fez essas casas e deu para o povo. Mas pasme, não tem um católico nessa comunidade, todo mundo protestante. Por quê? O nosso querido Dom Helder enchia a barriga do povo, mas não falou do valor do sacramento, do valor da oração, do valor da Santa Missa. O povo alimentou e procurou os protestantes. Por quê? Infelizmente, quem não acha dentro, procura fora. Essa que é a tristeza. A igreja não é ONG, a igreja é o sacramento universal da salvação, instituída por Cristo para levar a salvação a toda a face da terra. Devemos cuidar, então, da nossa conversão, da conversão dos nossos irmãos. Anunciar o evangelho é a palavra viva, é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo.